essas questões de cuidados com a audição, com o ouvido durante esse período de calor, porque a tendência é a gente tomar mais banho de praia, tomar mais banho de piscina. Quem não tem, bota a criança para tomar banho na mangueira. Esse é o lado bom, né? E aí, com isso também vem alguns probleminhas de saúde no ouvido. E sobre isso nós vamos conversar com o Dr. Sandro Torres, que é otorrinolaringologista. Dr. Sandro, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Muito bom dia a todos. Vamos direto ao ponto. Antes de ir ao ponto mesmo, deixa eu mandar um abraço para Fernando, um grande abraço para Ana Paula, Dilson Barbosa. Um prazer estar conversando com vocês, Cristiane. Cristiane, que é especialista, né, na área da saúde, né? E vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esses cuidados, né, com os ouvidos, né, durante essa época do verão. É muito comum, né? Eu estar no meu veraneio também, Fernando, tá brincando no meu veraneio, Cristiane, e receber mensagens do WhatsApp pedindo um socorro, né, para poder acudir alguém que está com o ouvido tapado, com o ouvido doendo, né? Isso pode ser prevenido, se a gente tiver medidas de saúde mesmo, auditiva, saúde com os ouvidos. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. É isso aí, férias, as crianças já estão de férias e com certeza aumentou esse banho de piscina, banho de praia. E de que forma evitar essa dor, como o senhor falou, esse ouvido tapado, de que forma evitar? Nós sabemos que tem algumas crianças e até adultos que têm uma propensão de produzir mais cera no ouvido, não é isso? Por que isso acontece e de que forma já haver uma prevenção? Veja, cada pessoa é individual. Então, cada organismo tem sua característica peculiar. Assim como tem pessoas que produzem mais lágrima, tem pessoas que têm o olho mais seco, né? O ouvido também, né? As células do ouvido produzem cera de uma forma individual. Tem pessoas que produzem pouca cera ou produzem quase nenhuma cera. Tem pessoas que produzem mais cera, né? E o grande problema que nós vemos é quando a pessoa provoca, né, o aumento da produção de cera. Isso pode ser evitado. Então veja, todo mundo aqui já usou em algum momento o cotonete no ouvido, né? Ou já colocou o bocal da caneta no ouvido, já usou algum palito, alguma coisa para coçar o ouvido. E quando nós fazemos isso, nós tiramos a proteção, né, que a cera faz, né, no ouvido, e as células do ouvido entendem que aquele ouvido sem cera precisa de mais cera. E aí produz mais. Então, quanto mais se limpa o ouvido, paradoxalmente, né? Quanto mais se limpa o ouvido, mais se estimula a produção de cera, né? E isso pode ser evitado, né, fazendo medidas de higiene auricular de forma mais eficaz. Por que algumas pessoas, quando mergulham, ela sente uma dor no ouvido, sente aquele ouvido tapar e sente uma dor? São dois fatores, basicamente, né? Para quem está com o ouvido sadio, né, que não está com infecção e mergulha e sente dor, uma causa é a ausência de cera. Veja, a cera, ela não é sujeira, ela é um óleo que o ouvido produz, que a célula do ouvido produz, para proteger, para revestir a pele, né, naquele ambiente que é mais escuro, né, que é mais úmido, né, que não recebe, né, o calor do sol, não recebe a luminosidade. Então, o organismo, para se defender, produziu a cera. E essa cera, ela tem algumas enzimas, né, ela tem uma consistência mais oleosa para poder diminuir o trauma. E a pessoa que não tem cera no ouvido, o ouvido fica mais sensível, o ouvido é mais exposto. Então, com isso, na hora que essa pessoa mergulha, a água naturalmente entra no ouvido e, como ele está sem proteção, ele dói, né? Além disso, quando a pessoa tem um excesso de cera, né, um acúmulo de cera, alguma rolha de cera dentro do ouvido, na hora do mergulho, essa rolha se desloca e pode tocar na membrana timpânica e provocar desconforto, provocar dor, provocar até tontura. E o que acontece? O que fazer quando entra água no ouvido e causa uma dor? O ideal, né, o primeiro passo é não introduzir nada no ouvido, não colocar nenhuma medicação, nenhuma substância, nenhum produto, né? O ideal é procurar o otorrino, né? Nós recomendamos sempre que no check-up, né, do verão, né, quando a pessoa vai sair de férias, vai fazer esse check-up, tente fazer uma avaliação com o otorrino para olhar só o ouvido, ver como é que está o ouvido, ver se precisa fazer alguma limpeza para que diminua esse risco. Então, quando a pessoa tem esse evento de entrar água no ouvido e doer e ficar com a dor persistente, o que acontece é que a água entra, né, e é normal a água entrar, é natural que a água entre no ouvido, porque o ouvido é uma cavidade aberta e que, se tiver em contato com a água vai entrar. Então, entrar água no ouvido não é nenhum problema. O grande problema é a água não sair do ouvido depois que ela entra. Então, se a água entra no ouvido e não sai, aí sim começa a surgir problema. E ela não sai quando? Quando o ouvido está com aumento de descamação, muita pele descamada lá dentro do ouvido, quando o ouvido está com excesso de pelo, né, ou quando o ouvido está com muita cera. Então, se a pessoa tem essas situações, isso pode ser contornado, né, mediante uma consulta com o otorrino, da preferência da pessoa, que vai limpar, né, esse excesso de cera, remover esse excesso de cera ou de descamação, e a pessoa possa mergulhar sem ter nenhum transtorno.
Quem tem criança em casa e que tem esse problema de produzir cera, sabe que muitas vezes fica um mau cheiro no verão. Nesse veraneio, a criança viaja, está de férias, e aí a cera molhou e causa o mau cheiro. Quando causa esse mau cheiro, é indício de uma infecção? É necessário correr logo para o médico? Pode ser infecção ou não, né? Geralmente, quando tem infecção associada, além do odor, você tem a dor também, o inchaço, a sensação de ouvido tapado. Mas só o odor, né, desagradável, isso indica o aumento da população bacteriana. Isso indica que, naquele momento, a quantidade de bactéria aumentou significativamente e levou a esse odor mais forte. E aí, gente, o alerta, né? Quais são as doenças mais comuns desse período, doutor, em relação ao ouvido mesmo? Existe uma sazonalidade, né, em relação às doenças do ouvido, e nessa época do verão existe um termo chamado ouvido do nadador. Né? Então, o ouvido daquela pessoa que tem o hábito de mergulhar, seja em rio, em açude, né, em praia, em piscina, em alguma poça d'água que a pessoa vai se refrescar. Então, nesse período, por esse excesso de contato da água com o ouvido e, né, da pessoa não ter uma higiene adequada, né, e higiene adequada não é um excesso de limpeza, né, higiene adequada é saber respeitar, né, as condições do ouvido, né, evitar realmente o excesso de limpeza. Quando a pessoa não tem isso, realmente, isso predispõe, né, a otites externas. E quando não tem otite externa, a pessoa pode traumatizar o ouvido. Porque o ouvido entra um pouquinho de água, a pessoa quer futucar para poder manipular e tal, e fere, machuca, né, com algum instrumento que seja um pouco mais pontiagudo e tal. E isso pode provocar desconforto, pode provocar dor, né, inchaço no ouvido, infecções. Gente, nós conversamos com o doutor Sandro Torres, que é otorrino. Doutor, se eu esqueci de te perguntar algo, fique à vontade aqui, os microfones estão abertos para que o senhor possa nos esclarecer. Você não esquece, Cristina, você é perfeita nas suas avaliações, indagações. Eu só queria deixar o alerta, né, de que as pessoas que vão pro veraneio, tentem, né, perder um tempinho, ganhar um tempinho, na verdade, né? Porque ele vai perder esse tempinho aqui inicialmente, antes das férias, mas vai ganhar o verão dela todo sem incômodo no ouvido. Procure seu otorrino, né, faça uma avaliação no seu ouvido, veja se tem algum excesso de cera que precise ser removido. Tente evitar ao máximo a manipulação, né, a automanipulação do ouvido, o uso de cotonetes ou qualquer outra haste de algodão ou qualquer outro instrumento e, sobretudo, evitem automedicação. Caso não possam ir no otorrino, caso não tenham feito essa prevenção, se acontecer algum problema, procure o otorrino, né? Evite, né, essas substâncias milagrosas e desesperadas que as pessoas tentam usar, como leite do peito, né, como álcool, né, como alho, como borra de café, como já vimos pessoas colocarem, que isso pode prejudicar tanto o seu ouvido quanto a sua audição. Então, a saúde para todos e um grande abraço. Gente, a audição é um sentido que a gente não pode perder, né, de forma alguma, ainda mais durante o período de férias. Então vamos cuidar, vamos fazer essa prevenção, procure o médico, procure o especialista antes de viajar. Fernando? E cuidado com crianças também, né? O doutor estava falando aí, eu estava só me identificando, porque a otite o verão nem chegou, mas já passou por lá por casa com o meu pequeno, né? Graças a Deus já tá bom, mas é porque criança nessa época faz o calor, quer logo o quê? Piscina. Exatamente. E não quer 5 minutos de piscina, quer passar o dia inteiro na piscina e jogar água pra cima, e é brinquedo de que espicha água, aí joga um no outro, aí já sabe, né? E mergulha, aí realmente tem que ter um cuidado especial mesmo. É muito importante esse tipo de orientação. Eu ia falar também, mas já está no meu ponto aqui, já está direto ao ponto, a questão também dos cuidados com a criança em casa nessa férias, por causa de colocar algum tipo de objeto, né? Criança em casa é traquina, então objetos pequenos, brinquedos que não têm a certificação da idade daquela criança. É muito importante a gente ficar alerta, porque a criança está em casa e tende a aumentar o número de acidentes domésticos. E tá aí o nosso alerta a respeito disso, não é isso, doutor Sandra? Com certeza, sobretudo os corpos estranhos que nós chamamos biológicos, né? Então a pessoa às vezes coloca uma miçanga, né? Um isoporzinho no ouvido, como acontece às vezes, uma borrachinha, não é tão problema porque aquilo é inerte. Né, não vai causar nenhum problema maior. Mas se a pessoa coloca um caroço de feijão, né, caroço de melancia, né, arroz, milho, essas substâncias, esses produtos que são biológicos, e em casa, de forma heróica, a mãe tenta limpar lavando o ouvido, ele incha. Né, ele absorve a água, incha e aí dificulta mais a remoção. Então, se acontecer alguma coisa desse tipo, evitem ao máximo a automanipulação, procurem otorrino.
É isso, nós conversamos com o doutor Sandro Torres aqui no Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço.